A grande questão é essa: tem que cobrar do legislativo e do judiciário que a imunidade parlamentar, que é um bem das democracias, não se transforma em impunidade parlamentar. E o PL 2630, a única coisa que faz é reconhecer o estatuto da impunidade parlamentar. É só isso, mais nada. Orlando Silva está enfrentando uma campanha de difamação contra ele impressionante, impressionante efetivamente. Vou mostrar algumas coisas dessa campanha aqui. É importante que as coisas venham, sejam finalmente colocadas à luz do dia. No perfil dele no Twitter saíram 2 vídeos muito esclarecedores em relação à questão do PL das fake news. A brasileira está enfrentando o mais poderoso império de propaganda da história humana. As Big Techs são gigantes que precisam ser reguladas, mas essas empresas estão abusando de seu poder econômico para impedir a aprovação do PL 2630. Nos últimos dias, uma associação que faz lobby em defesa das plataformas foi responsável por mentir que o PL 2630 limitaria a liberdade religiosa. As empresas estão gastando milhares de reais em anúncios que produzem terrorismo em torno do texto, mentindo, por exemplo, que o PL 2630 acabará com os criadores de conteúdo. Contas dedicadas a discutir o projeto, como a página Regular para Proteger, estão sendo arbitrariamente removidas ou tendo seu engajamento reduzido. O PL 2630 existe exatamente para coibir as práticas antiéticas dessas empresas, impedir que censurem sem motivo qualquer conteúdo e obrigá-las a agir com transparência quanto aos seus anúncios e algoritmos. Não caia em mentiras. O PL 2630 não irá regular você, usuário, criador, cidadão. O PL 2630 existe para proteger a todos nós contra a falta de ética das corporações que nos tratam como mercadoria. Por isso, PL 2630 já. É isso aí, o PL 2630 é o PL contra a máquina de manipulação, a bilionária, multibilionária máquina de manipulação da realidade das plataformas. Outro vídeo importante. E as escolas contra a violência é uma missão global. Os ataques às escolas disseminaram-se como um vírus pelo mundo, ao mesmo tempo em que as Big Techs expandiram as suas atividades, sem nenhum tipo de regulação. O PL 2630 propõe 10 medidas para o combate à violência nas escolas, como o dever de cuidado, estabelece a obrigação de que as redes sociais atuem para prevenir o crime. Relatório de risco é a obrigação de informar o risco que seus sistemas oferecem para as crianças. Canal de denúncia é a ferramenta para que todos possamos denunciar conteúdos criminosos. Auditoria externa para que saibamos como os algoritmos privilegiam conteúdos violentos. Proteção da privacidade para que sejam proibidas de usar as informações pessoais dos menores. Vedação à mensagem de estranhos para que as crianças não recebam mensagens mal intencionadas no WhatsApp. Agilidade para que a justiça remova rapidamente conteúdos criminosos. Acesso à pesquisa permitindo que se descubra o que acontece no submundo das redes. Vedação ao autoplay impede que as crianças sejam surpreendidas com conteúdos pornográficos ou criminosos. Opção de recomendação não baseada em perfis, diminuindo o vício das crianças nas redes sociais. Por isso, quem defende as crianças defende PL 2630 já. É isso aí. Ontem nós vimos, então, uma campanha abjeta e ilegal das plataformas das redes sociais, das plataformas das Big Techs, contra o PL. Henrique, algo similar aconteceu aí na Europa quando da aprovação da legislação que regula as plataformas, né? Mauro, aqui houve o marco regulatório, né, das Big Techs, foi uma discussão em nível continental, né, na União Europeia, de todo o bloco, e o ano passado, quando houve a aprovação, a gente assistiu aqui uma situação bastante semelhante à que está se passando no Brasil. É necessário mostrar que assim, há alguns recortes que são diferentes na história desse problema nos dois lugares. Aqui na Europa há uma discussão muito forte a respeito de o quanto algumas marcas, empresas, enfim, enquanto alguns grupos são privilegiados pelos algoritmos, né? Então você imagina que se você tem, sei lá, 2 empresas de carro que produzem automóveis, né, 2 montadoras, e uma delas, por razões econômicas, vem sendo privilegiada pelos algoritmos numa rede, naturalmente isso traz um impacto financeiro negativo em outra rede, em outra montadora. Então o que ocorre? A gente tem aí um problema na tal da livre concorrência, né, na igualdade aí para poder exercer concorrência entre marcas. Isso foi bastante discutido, sem contar esses conteúdos também
que são profundamente nocivos, que estimulam a violência, e a ascensão da extrema-direita. Tudo isso aqui veio à baila, entrou na discussão. Como sempre, as Big Techs se comportam da mesma maneira, elas alegam sempre que haverá censura, haverá controle. Quando você exige delas algum tipo de contrapartida econômica, quando isso traz algum tipo de gasto, ela também tira o corpo fora, né? Houve aqui uma discussão que ainda segue um tanto quanto em aberta, que é a respeito da partilha justa, né, na Europa. Então, o que ocorre? Uma plataforma, por exemplo, como a Netflix, né, que nesse caso é de streaming, ou alguma outra plataforma que dependa de recursos tecnológicos, dependa de uma estrutura tecnológica maior para poder ampliar a qualidade do seu serviço, começou-se aqui uma discussão sobre o seguinte: quando eu aumento a velocidade do streaming, a capacidade e tal, como é que fica a estrutura, né? Os cabos, a fibra ótica, enfim, como funciona tudo isso? Esse custo é de quem? Da empresa que vai lucrar com isso, ou das empresas de telecomunicações, né, as antigas teles, que precisam reestruturar. Imediatamente, as Big Techs tiram o corpo fora. Olha, se eu tiver que custear parte dessa estrutura aí, eu vou ter que diminuir a qualidade da nossa produção, e isso impacta no preço para o consumidor. Eles sempre tiram o corpo fora, Mauro. O problema é que essa gente tem um poder muito grande nas mãos. Eles concentram, é um universo de poder que existe ali. E, naturalmente, eles começam a usar de todo tipo de expediente, até os mais escusos, para poder impor a narrativa deles. Eu acho que aquilo que a gente viu ontem, do Google colocando na sua página inicial um link direcionando claramente para uma visão totalmente parcial, né, do PL das fake news, colocando a posição do Google ali, isso foi colocado na primeira página, na página de abertura, na home do Google, isso já mostra o quanto eles usam o espaço deles próprios para poder direcionar aí a coisa da maneira como eles entendem. Aqui, tanto no marco regulatório como nessa discussão da partilha justa, todas essas Big Techs sempre colocam os governos, né, as autoridades públicas e, de certa maneira, até o público em geral, as pessoas, os cidadãos, eles sempre colocam todos contra a parede, porque eles detêm o poder, né, Mauro? Então, o que a gente está vendo no Brasil, a exemplo do que já ocorreu aqui na Europa, até nos Estados Unidos, de alguma forma, o que a gente vê também, viu na Austrália, né? A Austrália recentemente aprovou uma lei que regula a atividade dessas Big Techs na rede. O que a gente vê é sempre isso, eles colocam, eles impõem a condição deles e você tem que dançar conforme a música deles. Deixa eu saudar. Sônia Maria Rodrigues chega aqui como nova membra da Pós TV Fórum, desde já agradecendo a Sônia e aí convidando você. Né? Nossa campanha cotidiana, 5 novos membros e membras para a Pós TV Fórum, fundamental para a sustentabilidade aqui do canal. Eu digo sempre, a TV Fórum é mídia independente. O que é mídia independente? Mídia independente é aquela que não tem acordo secreto com plataforma de rede social. Mídia independente é aquela que não aceita dinheiro de banco nem de governo de extrema direita. Essa é uma característica fundamental de mídia independente. Investigue, saiba, conheça. Então, torne-se membro da Pós TV Fórum. Inscreva-se na Pós TV Fórum. Estamos a caminho de 500 mil novos inscritos, inscritas e inscritos. Dê like nessa transmissão, é de grátis. E você faz com que esta e todas as transmissões da TV Fórum vão se espalhando pelas ondas da internet. Se der, então, faça como a Sônia, torne-se membro ou membra da Pós TV Fórum, ou mande seu superchat como Claudinei José Cirino. Como ficará a imunidade parlamentar para a PL 2630? A Isabelle continuará divulgando, né, fake news? Essa é uma discussão bem interessante, porque é uma discussão também, Claudinei, que foi embaralhada. Não existe uma imunidade parlamentar na internet. Existe imunidade parlamentar, que é um dos principais institutos da democracia do mundo. Não tem nada que seja diferente. A imunidade parlamentar que existe no Congresso, que existe na sociedade, existe nas redes sociais. E nós precisamos defender, os democratas precisam defender a imunidade parlamentar. Isso é fundamental. Isso é chave. Então, inclusive, assim, como é que seria essa coisa? Você tem imunidade parlamentar na sociedade e não tem imunidade parlamentar nas redes? Não existe. A imunidade parlamentar é uma instituição da democracia. Agora, imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Essa é a grande questão.
não é impunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não existe para dar direito ao deputado, deputada, senador, senadora, de cometer crime. Assim como a liberdade de expressão não é plena, não é total. Ela não te dá a liberdade de você cometer crime, de você, por exemplo, fazer divulgação do racismo, ou da misoginia, ou da transfobia, ou defender estupradores, ou defender o estupro mais do que os estupradores. Não te dá essa liberdade. Mauro, é bom lembrar também que, até no modelo atual vigente, essa questão das redes da imunidade parlamentar, ela não se aplica exatamente da mesma forma que a imunidade grosso modo, né? É só a gente lembrar que perfis como, por exemplo, o da Carla Zambelli já foram diversas vezes retirados do ar e tiveram conteúdos bloqueados. Então, assim, não muda nada nesse sentido, né? O que nós temos que defender é que o judiciário e o legislativo não transforme imunidade parlamentar em impunidade parlamentar, que é o que o Arthur Lira tem feito. A quantidade de denúncias contra Carla Zambelli que tem na Comissão de Ética da Câmara é um absurdo. Então, a grande questão é esta. Tem que cobrar do Legislativo e do Judiciário que a imunidade parlamentar, que é um bem das democracias, não se transforma em impunidade parlamentar. E o PL 2630, a única coisa que faz é reconhecer o estatuto da impunidade parlamentar. É só isso, mais nada.